Abençoe vocês. Muito bem. Bora lá esse povo, hein? Atravessar o nosso país, chegar ao Mato Grosso e servir ao Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 1 até o 4. Obrigado, Fábio. Romanos, capítulo 8, verso 1 até o 4. Eu acho que não é esse. Está no 1 aí, tá? Isso, maravilha. Vamos ler então? Aqui tem um auxílio para você que não trouxe sua Bíblia ou quer aproveitar do texto. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Muito bem, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, por favor. Ore pela sua vida, por aquilo que o Senhor quer falar com você. Coloque sua mente, seu coração diante do Senhor. Diga a Ele o quanto você precisa dessa palavra. Quanto você precisa da direção e da orientação do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós recebemos essa palavra como direção do Senhor para o nosso coração nessa noite. Fala conosco, dá-nos a tua bênção. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo de culto, as orações, os louvores, tudo aquilo que já foi consagrado ao Senhor, nossos dízimos e ofertas, dons, talentos, ministérios, tudo aquilo que foi dado ao Senhor, ofertado, nós agradecemos ao Senhor. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está aqui, o livro de Romanos é muito especial, porque ele divide, alguns estudiosos falam sobre uma divisão que há no livro de Romanos, de capítulo 1 até o 7, e depois do 8 até o 16. Duas partes bem distintas, falando sobre temas bem distintos. E nós queremos receber essa palavra hoje, e eu quero tentar ajudar você e a mim também, contando uma história, uma história que está acontecendo aqui nesse texto. E que a boa notícia desse texto é que o final já vem primeiro. O fim do filme você já está sabendo aí, é o capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Olha que maravilha, uma boa notícia para você e para mim. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o resumo da história, é o final da história, e o que Deus tem nos dado. Já não há condenação. Mas esse final maravilhoso, que nos alegra o coração, ele traz à tona a dificuldade do ser humano, que tentou se relacionar com Deus, o ser humano que Deus criou, e que nesse processo de relacionamento
desobedeceu à vontade do Pai e tentou, por seus próprios caminhos, estabelecer esse relacionamento segundo a sua vontade própria. E aí você fala assim, mas como isso, Juliano? Como isso? É bem simples. É só você ver o tanto de religião que a gente tem no mundo hoje. Desde as mais fáceis até as mais complexas e complicadas. Desde Deus está em tudo e em todos, até Deus não existe. Então, nesse meio você vai achar 1 milhão de coisas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando trazer. Deus tem estabelecido com a minha vida e com a sua esse contato. Se o final da história é esse, onde está o começo? O final da história que nós precisamos vivenciar, levar em consideração, é que Cristo levou na cruz o meu e o seu pecado. Amém? Esse é o final da história. Ele revela o que nós somos, condenados pelo pecado à morte, por conta do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado. O verso 2 desse texto diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Esse é o drama do ser humano, que o seu caminho sem Jesus é um caminho de pecado e de morte. Se eu perguntar para você, que liberou seu filho pequeno aí, agora há pouco, perguntar para você assim, qual foi a faculdade que você inscreveu o seu filho, que com 1 ano, 2 anos, 3 anos, meses, já sabe fazer birra? Quem que ensinou? Foi algum avô desavisado que ensinou o filho a fazer birra? Claro que não. Quem ensinou o seu filho, a sua filha, a ser teimoso, a revidar, a desejar vingança, quando alguma coisa acontece com ele? Quem que ensinou isso? Ninguém pegou o seu filho e fez uma matrícula online lá e, olha, você vai aprender coisas ruins agora. Ninguém fez isso, ninguém faz isso. De onde vem essa história? Eu e você conhecemos bem essa história. Vamos lá no começo dela. Gênesis, lá no livro de Gênesis, o ser humano, Adão e Eva, foram criados por Deus para se relacionarem com o Senhor, o Criador. Mas este abençoado casal resolveu desejar, querer ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus. E desobedeceu à vontade do Senhor para a sua vida. Conhecemos bem essa história. Foram expulsos do jardim do Éden e trouxeram para si e para a sua posteridade a condenação da morte. Mas Deus é maravilhoso, certo? E Ele busca sempre o ser humano para estar com Ele, como o Deus que cria todas as coisas e nos criou para termos um relacionamento com o Senhor. Você e eu fomos criados por Deus para nos relacionarmos de maneira íntima com Ele. Bom, mas o ser humano não conseguiu manter essa comunhão, não conseguiu manter esse relacionamento. O que aconteceu então? Deus envia a lei, a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são eles? Me ajude aí, por favor, que me deu um lapso agora. Como é que é o primeiro nome do livro? É Gênesis. E o segundo é? Bom, agora que você já falou, ajuda quem estava meio na dúvida. Vai de novo lá. Gênesis. Muito bem. Essa foi a lei
que foi dada para o ser humano conseguir caminhar na sua vida. Bom, a lei foi dada, mas ainda não é o final da história. Por quê? Porque não encerrou o assunto. Ainda tem coisas a serem resolvidas. A lei, ela se manifesta de uma maneira positiva. Como ela se manifesta de maneira positiva? Dentro desses livros, em Êxodo e Deuteronômio, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, nós temos os 10 mandamentos, certo? Quando Moisés desce do monte, ele desce com 2 tábuas. A primeira tábua, de 1 até 4, com os primeiros mandamentos, 1, 2, 3 e 4, que diz respeito ao nosso relacionamento com o Pai, com o Senhor. Os 5, 6, 7, 8, 9, 10, na segunda tábua, que fala sobre os relacionamentos interpessoais e o relacionamento da sociedade. Por exemplo, muito importante naquela época e também hoje, não matarás, certo? O homem não mate a sua esposa, a esposa não mate o seu marido, o pai não mate o seu filho, o filho não mate o seu pai. É um processo de relacionamento. E também com os seus vizinhos, com o seu próximo. Bom, a lei também, ela tem o aspecto positivo, porque ela nos ajuda com a nossa vida como um todo. Não só com a família, não só com o culto, mas a respeito das propriedades, por exemplo, se você for procurar lá no livro de Êxodo, você vai achar orientações quanto à propriedade, quanto às suas responsabilidades sociais, quanto à saúde, quanto ao exercício da justiça e a forma devida do culto. Tem vários capítulos falando de como deve ser o culto, como deve ser a oferta pelo pecado, a oferta de gratidão, como deve ser o dízimo, como deve ser todos os aspectos do culto, a oração, como deve ser tudo. A lei tem um outro aspecto interessante, positivo, porque ela aponta para Jesus. João capítulo 5, verso 39. Se você puder abrir sua Bíblia aí em João 5, 39, você vai poder entender o que eu estou dizendo. A lei diz assim, aponta para Jesus, e esse texto diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir para mim para terem vida. Veja, Jesus aqui havia feito um milagre maravilhoso lá em João capítulo 5, curando um paralítico no tanque de Betesda, há 38 anos aprisionado a uma maca. E quando ele cura e diz para o paralítico, toma o teu leito e anda, qual é a preocupação dos fariseus, dos conhecedores da lei? Você fez isso no sábado. E aí Jesus responde para eles dizendo exatamente isso. Vocês escutam e leem as Escrituras porque acham que vocês vão encontrar nelas a vida eterna. Mas as Escrituras falam a meu respeito. Então a lei tem esse aspecto maravilhoso que é revelar Jesus. Tudo na lei, tudo nos profetas, tudo nos salmos, tudo nos livros poéticos, tudo nos livros históricos aponta para Jesus. Jesus é o centro, como cantamos aqui. Mas a lei também, a lei de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a lei dos 10 mandamentos, a lei, como diz o livro de Neemias, a lei, os estatutos e as ordenanças, elas possuem a sua parte negativa. Por que negativa, pastor? Porque ela revela quem eu e você somos.
ela abre a gente no meio assim e mostra quem nós realmente somos. Ela revela que o ser humano está totalmente perdido e que é controlado pelos seus maus desejos. Agora aqui, eu quero talvez falar com você que já foi machucado por alguém, que já foi violentado por alguém, que já foi humilhado por alguém, que alguém tratou você muitíssimo mal, que alguém fez coisas horrorosas contra você, assumiu compromissos com você que nunca cumpriu, deu a sua palavra dizendo, olha, é verdade isso aqui, mas estava mentindo. Talvez eu e você já tenhamos visto as partes mais complexas do ser humano em sua pior revelação, as piores coisas. Talvez você veja isso na internet, na televisão, pessoas fazendo crueldades. A gente recebeu essa semana pedido de oração por um missionário, chamado Francisco. E hoje nós recebemos informações que ele foi assassinado e queimado. O ser humano, em sua maneira, em sua face mais violenta. O ser humano é capaz de se irritar, irar-se. O ser humano é capaz de vingança, o ser humano é capaz de violências tremendas contra talvez quem está ao seu lado. Estão aí a lei da Maria da Penha para dizer que é necessário ter uma lei dessa. É necessário ter um estatuto da criança para que pais possam tratar pelo menos um pouco melhor seus filhos. Não por conta dos filhos, mas por conta do medo do estatuto da criança. E talvez você já tenha sofrido isso. Não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos que estão aqui, que já passaram e já sofreram por causa do pior do ser humano? Gente que Deus estabeleceu para ser bênção para a sua vida e para a minha, e não foram bênção. A lei também revela que não conseguimos cumprir as exigências da lei. Olha o que está escrito no versículo 3 da sua Bíblia, do capítulo 8 de Romanos, que nós estamos lendo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Por que a lei não consegue cumprir o que foi determinado para que ela fizesse? Porque eu sou desobediente. Porque eu não consigo cumprir o que foi dado a cumprir. Eu me rebelo contra a lei, eu faço o que eu quero, e não o que é necessário fazer, e não aquilo que eu me comprometi a fazer, não aquilo que eu empenhei a minha palavra em fazer, não aquilo que foi colocado por Deus para que eu fizesse, eu faço exatamente aquilo que eu quero. E talvez alguns estejam dizendo, eu não quero obedecer à lei, e a lei então, agora ela é incapaz de frear a carne. E a gente vê isso na história da igreja, a gente vê isso em tantos outros lugares. Quantas e quantas vezes só a obrigação não levou a pessoa a uma obediência de coração. E quando não tem ninguém vendo, agora é minha vez. A gente até criou um ditado para isso, né? Você conhece ele. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. É assim que a nossa alma faz. Alguns olham assim e falam assim, não, o pastor não está vendo, né? Então, o pastor não vai ficar sabendo, né, Leandro? Mas Deus sabe, Deus vê, Deus sonda o nosso coração.
Por isso essa lei torna a lei do pecado e da morte. Criamos fanáticos por conta da lei. O fanatismo tomou conta de algumas áreas da vida e matou muita gente em nome de Deus. Matou-se a criação do Pai por defender este ou aquele ponto de vista. Matou-se em nome de Deus, porque a lei fora incapaz de frear o cidadão. Uma pergunta então, talvez você esteja se fazendo na sua cabeça aí. Então, pastor, eu não devo ler o Antigo Testamento. Eu não devo me esforçar para conhecer o Antigo Testamento e ler as suas orientações, seguir as suas orientações. Não. O cristão deve ler e levar em alta consideração o Antigo Testamento. Como o próprio Jesus afirmou, que no Antigo Testamento revela, fala a respeito dele, aponta para Jesus. Isaías 53 não tem jeito de não falar que fala sobre a crucificação de Jesus, aponta para Jesus. Mas, acolher o Antigo Testamento, sem a ótica da cruz de Cristo, sem a ótica da ressurreição de Jesus, é heresia, um péssimo ensinamento, uma péssima doutrina, como queriam os judaizantes do primeiro século. Paulo fala sobre esses judaizantes. Você deve se converter. Que maravilha, você se converteu a Jesus, mas não esqueça da lei A, B, C, D, 363 leis, para você cumprir. Olha que bacana, segue todas elas, não esqueça de nenhuma. Você já se converteu a Jesus? Ótimo, maravilha, mas não esqueça da circuncisão. Não esqueça disso, não esqueça daquilo, e mais leis. Essa era a pregação dos judaizantes, lá do primeiro século, mas também é a mesma pregação dos judaizantes deste século, do século 21. Mas como assim, pastor? É fácil, vou dar só um exemplo, para você depois você pega o resto aí todo, certo? Em pleno século 21, tem gente que dizendo o seguinte: você pode acreditar em Jesus, mas você tem que ir no culto no sábado, porque na lei está escrito no sábado. E aí os presbiterianos independentes fazem tudo errado, porque vem no culto no domingo. Por que você vem no culto no domingo? Se no Antigo Testamento está escrito que é para vir no sábado. Então nós estamos errados. Estamos errados ou estamos certos? Estamos certos. Por quê? Por que você vem no domingo e não no sábado? Por que você vem aqui? Porque os pastores, o conselho da igreja decidiu que nós vamos fazer o culto no sábado, no domingo. O sábado não gosto do sábado não, eu gosto do domingo, vou fazer o culto no domingo. Qual é a razão teológica de nós celebrarmos o culto comunitário, a adoração comunitária no domingo? Alguém sabe? Por favor, me ajude aí, por favor. Não estou ouvindo. O dia do Senhor, que mais? Que mais? O dia da ressurreição, abençoado. O Antigo Testamento vai dizer, olha, você tem que guardar o sábado, é verdade. Mas a partir da ótica de Jesus, a partir do ministério de Jesus, da cruz de Cristo e da ressurreição, quando Jesus ressuscitou? Quando? Domingo pela manhã. Maravilha. Domingo pela manhã. Lá no Apocalipse já estava cristalizado esse dia, em Apocalipse capítulo 1, dizendo o dia do Senhor. Se referia o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ler o Antigo Testamento sem a ótica de Jesus é arrumar confusão.
É uma dor de cabeça, porque você vai guardar uns e vai não querer guardar outros. E é assim mesmo. A gente vai sempre querendo, dando um jeitinho para aquilo que eu acredito. Verso 3, por favor, olhe para a sua Bíblia. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. O ser humano não conseguia seguir as ordens do culto, o ser humano não conseguia trazer os sacrifícios. Várias vezes você vai ver o profeta dizendo: você traz uma oferta pelo seu pecado, mas traz um cabrito lá todo manco, coxo, velho, doente. É esse que você vai trazer para o templo? Você vai ver isso várias e várias vezes, os profetas exortando o povo para viver uma vida, mas o povo não conseguia. Enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendemos agora, irmãos, por que o apóstolo Paulo está nos contando essa história, começando pelo final feliz, mas nos levando a entendimento por que a lei não foi capaz de nos levar em submissão à presença de Jesus. Por conta de tudo que nós já lidamos aqui. A lei é incapaz de nos levar para o Senhor. Caminhando para o fim, agora nós podemos receber o fim da história. Como receber, Juliano? Não é terminar, é receber o fim. Por quê? Vai lá para a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Preste atenção no que está escrito. Vê se não faz sentido agora. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu e você temos oportunidade de uma nova vida. Amém, irmãos? Vamos dizer de novo, eu e você temos a oportunidade de uma nova vida, amém, irmãos? Muito bem, que vida é essa? Preste atenção, verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa é a nossa história até o fim, até a volta de Jesus, ou até o nosso encontro com o Senhor. Vivemos debaixo da lei do Espírito. Amém, irmãos? Eu acho que eu não ouvi um amém aí assim. Vivemos debaixo da lei do Espírito, e não mais da lei do pecado e da morte, mas agora da possibilidade da lei do Espírito na minha vida e na sua. Uma pergunta, você percebeu que eu não falei o nome do sermão hoje, certo? Percebeu ou não? Não, mas tudo bem, fique tranquilo, não era para isso. O tema do nosso sermão hoje é vida e morte. Vida e morte. Qual é a lei do Espírito? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós falamos sobre a lei do Antigo Testamento, a lei que foi incapaz. Falamos da ação do Pai enviando Jesus. Qual é a lei do Espírito? Preste atenção. O Espírito age em nossa conversão, amém? É Ele que nos convence do
pecado, da justiça e do juízo. Eu e você sabemos disso. O Espírito gera em nós um novo nascimento. Jesus está explicando exatamente para um conhecedor da lei, Nicodemos, João capítulo 3. Ele diz assim: olha, você é mestre em Israel e não conhece isso? E você não sabe o que estou falando? Acho que não. Então como é que vai ser? Jesus explica: aquele que é nascido da carne é carnal, aquele que é nascido do Espírito é espiritual. O Espírito Santo gera na minha vida e na sua a nova vida. Através de Cristo Jesus, fomos batizados com o Espírito, porque Jesus diz: eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito. Atos capítulo 1, verso 5, e diz que eu vou batizar com o Espírito. E quando é que o Espírito batiza, gente? Quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele convence o meu coração, porque batismo na Bíblia é sinal de arrependimento. É um sinal externo de algo que está acontecendo aqui dentro. E quando eu sou arrependido dos meus pecados, quando eu sou fruto da ação do Espírito Santo na minha vida, enquanto o meu coração se abre para a presença do Espírito, eu sou convencido de que sou pecador. Convencido, o Espírito Santo me batiza. Recebemos dons espirituais. Amém, irmãos? O pastor Evandro falou sobre isso. Eu não tenho nenhuma dúvida na minha vida como crente, que Deus colocou nessa igreja, em todas as igrejas que falam e proclamam o nome dEle, todos os dons espirituais. Onde eles estão? Na minha vida e na sua. Por isso nós oramos. Por isso nós chamamos gente. Por isso você é importante. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sou muito adepto a frequentar uma igreja, eu sou crente lá no meu canto. Eu vou dizer para você, irmão, em nome de Jesus, você está errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos deu os dons espirituais para a edificação da igreja. Eu não quero fazer parte da igreja. Está certo ou está errado? O cidadão está errado, irmão. Mas é que igreja, eu gosto da igreja sim, eu cultuo lá na minha casa, o Senhor. Só se você estiver no hospital doente, perto para morrer. Mas se você não está assim, o que o Senhor espera de você? Que você use os dons que Deus te deu, através do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós devemos, Efésios capítulo 5, verso 18, que nós devemos ser cheios do Espírito, amém? Cheios do Espírito, transbordar o Espírito, glorificar a minha vida, glorificar o Senhor com a minha vida, transbordando do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com louvores, sendo uma bênção na vida do outro, transbordando. Devemos andar, viver, orar no Espírito, colocar nossos dons espirituais, dado pelo Espírito Santo, para sermos usados para a edificação da igreja no Espírito Santo. Porque sem Espírito Santo não tem igreja, certo? Andar em unidade, em uma só fé, no Espírito Santo. Percebe a nova vida? Vida e morte estão colocados diante de nós. E eu vou fazer uma pergunta para você agora. Segura da cadeira, se não cai. Segura no banco aí. Pergunta para você: o que você vai desejar viver? A lei do pecado e da morte? Ou a lei do Espírito e da vida? Vou perguntar de novo. Qual você vai escolher? A lei do pecado e da morte? A lei do Espírito e da vida? O que você vai querer? Amém? Como eu faço isso, pastor? Eu vivo no Espírito.
Eu ando no Espírito. Eu penso segundo o padrão de Deus e não segundo as minhas sabedorias. Eu vivo em santidade, não para agradar, cumprir os mandamentos, mas porque eu quero viver o fruto do Espírito. Vai transbordar e vai ser fácil. 10 mandamentos, 15, 50, 200, pode mandar que é sossego. Por quê? Porque eu quero viver no Espírito. Eu quero andar no Espírito. Eu não quero ser um membrão da igreja, gente boa, sentadão, que só movimento, só quero ver. Não, eu quero me envolver com o negócio. Eu quero fazer parte da história, porque eu quero optar uma vida cheia do Espírito. Eu quero frutificar para a glória do Senhor. Eu quero expor o fruto do Espírito da minha vida. Eu quero agir com os meus irmãos em amor, em alegria, em paz. Eu quero frutificar, dando para aqueles que chegam e olham para mim, eu conto uma maneira tratativa, amável, com bondade, com mansidão, com longanimidade, e não pela letra que mata, que destrói a vida. Eu não vou ser dominado pelas coisas do meu coração, que vão externar a raiva que está interna, e não externar a dor que está interna, e não externar o ódio que está interno, e quero matar o fulano. Não, eu vou exercer sobre a minha vida o domínio próprio, porque é fruto do Espírito. Eu vou tratar a minha casa, e aqueles que estão ao meu redor, baseado na lei do Espírito, e não na lei do pecado e da morte. Pastor, o que eu faço? Rafa, ajuda a gente aqui. O que eu faço? Você precisa crer. Você precisa desejar isso. Porque a obra da salvação, se você morrer amanhã, meu irmão, você vai para o céu, certo? Amém? Glória a Deus. Morreu já hoje para o céu. Glória a Jesus. Mas, se você ficar aqui por longo tempo, como vai ser o longo tempo? Você vai viver debaixo da lei do pecado e da morte, ou vai viver na lei do Espírito da vida? Como será a sua vida? Vai agradar quem? O pecado? Vai agradar a lei? Ou vai agradar o Senhor? A quem você vai agradar? Nós temos uma escolha. Você já tomou uma decisão por Jesus. Glória a Deus. Agora, a decisão que está colocada para você é: você vai viver de que forma? Capítulo 7, o Paulo faz um contraste bem interessante. E ele diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Miserável homem que sou. O que Paulo está fazendo? Paulo está escrevendo a carta para os romanos, uma igreja marcada pelos judaizantes, que queriam transformar o cristianismo em judaísmo. Uma igreja marcada pela sociedade romana, libertinagem, uma vida de posição social lá dos governantes de Roma, uma vida marcada pela violência no exército de Roma, uma vida marcada pelo gnosticismo, a filosofia de Roma. Ele está dizendo assim: se você viver isso aí, você não vai conseguir. Vai sempre ter uma luta. Mas o Senhor vem e traz a buscar isso, a orar por isso. Ser cheio do Espírito. Viver a vida do Espírito. Vamos cantar? Espírito
enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Pois de ti. Vamos ficar de pé, irmão. As nossas mãos, as minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração Por favor, olhe aqui para mim, por favor. Eu não tenho dúvida nenhuma que no seu coração há um desejo abençoador de ser cheio do Espírito, de ser pleno do Espírito, de ser usado pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que são guiados pelo Senhor, homens e mulheres que têm um coração cheio da presença dEle, que desejam estar ao seu lado, ser dirigido, orientado, cuidar da sua casa, da sua família, cuidar das suas finanças segundo o coração de Deus. Como é maravilhoso isso! Dia a dia eu quero viver na lei do Espírito da vida. Eu quero viver. Pastor, e se eu errar amanhã, e se eu cometer o mesmo pecado, a mesma injustiça, eu quero me arrepender, porque o Espírito me leva para o quebrantamento, e quero começar de novo, e quero dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha vida. Enche-me, Espírito Santo. Quero transbordar, quero abençoar, quero ser bênção para minha casa, quero ser bênção para onde o Senhor me levar, me colocar. Eu quero ser. Eu só não posso ficar apático, eu só não posso me acostumar com o pecado, eu só não posso me acomodar em minha preguiça, eu não posso me acomodar naquilo que eu já estou vivendo, porque de repente eu e você possamos estar vivendo lá na lei do pecado e da morte. Quero convidar você a fazer uma oração e a receber essa oração em nome de Jesus, externando o seu coração, a sua vida, dizendo: Espírito Santo, eu preciso, eu quero, eu desejo, eu me submeto, eu quero buscar ao Senhor. Espírito Santo, aqui estão seus filhos, homens e mulheres que amam o Senhor, que já entregaram a sua vida a Jesus e estão experimentando da vida nova em Cristo. Agora, Pai, nos ajuda a nos livrar da lei do pecado e da morte, e ajuda-nos a viver uma lei do Espírito da vida, que possamos ter liberdade no Espírito, que possamos ter a orientação do Espírito sobre nossa mente e sobre o nosso coração. Nós recebemos do Senhor, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua orientação sobre nossa vida, pedimos a Tua direção. Nossa oração, Pai, nesta noite, no nome
nome de Jesus. Olhe para mim aqui, por favor. Eu preciso dizer isso para você. Algumas pessoas hoje que se dizem líderes no meio da igreja, surgem e de repente levantam aí uma bandeira de uma liderança. Hoje à tarde eu estava orando por isso, por esse texto, por essa situação agora aqui. E o Espírito Santo me levou a algo que eu quero partilhar com você. Hoje no meio do nosso mundo, é só você abrir a internet aí, você vai achar milhares de líderes. Homens e mulheres estão se levantando e assumindo liderança. Eu fiquei perguntando para Jesus hoje: Senhor, eles querem abrir uma nova igreja? Por isso que eles estão fazendo tudo isso? Eles estão assumindo responsabilidade, assim, estão se vendendo como líderes espirituais no meio da igreja porque eles querem abrir uma nova igreja? A resposta foi não. Sabe o que eles querem? Eles querem você e o seu cartão de crédito, porque eles não são líderes espirituais. Eles assumem uma responsabilidade apenas com o seu cartão de crédito, porque ao término daquele curso maravilhoso que aconteceu, aquele negócio maravilhoso, vai vir a próxima, eu vou vender para você um novo curso. Agora tem uma nova chave que vai abrir as portas para você. Ele não quer cuidar de você. Ele não quer ter você arrolado como membro da sua igreja, da igreja dele. Ele não quer ter você ligado a ele espiritualmente. Você não vai ligar para ele quando você estiver internado no hospital. Quando você tiver as suas dificuldades com o seu relacionamento, você não vai ligar para ele, porque ele não vai te atender. Ele quer usar você. Abra os seus olhos, irmãos. Eu não sei para quem que é essa história. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Tem tanta gente se levantando no meio da igreja e dizendo que é líder. E daqui a pouco está aí assumindo e junta gente e vende qualquer coisa. Até o próximo evento, até o próximo culto, até o próximo curso que vai sair, e eu vou liberar para você algo maravilhoso. Preste atenção que isso é totalmente contrário ao Espírito Santo. A Bíblia diz que a lei do Espírito gera o que em você? Liberdade e não dependência desse ou daquele, homem ou mulher. Você já está liberto, você já está liberado. Todas as chaves que precisam ser dadas a você já foram dadas pelo Espírito Santo. Você não precisa de nada. Se você precisa de treinamento, a sua igreja aqui te ajuda. Se você precisa de orientação, os seus líderes vão te ajudar. Cuidado com quem quer fazer um pacto com o seu cartão de crédito. Amém, irmãos? Eu precisava falar isso para vocês hoje. Vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, povo de Deus, gerando liberdade, libertação de toda obra, de todo poder, de todas as pessoas que se levantam contra a obra do Senhor na sua vida. Seja hoje na sua vida e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.